nós teremos mais uma discussão sobre um tema emergente da educação online, as metodologias participativas e aprendizagens colaborativas, com as professoras Ana Verena Madeira, Maria Carolina Souza e Karina Menezes. Vou apresentar cada uma delas rapidamente. Professora Ana Verena Madeira, professora associada do Instituto de Biologia, onde leciona componentes curriculares relacionados ao ensino e formação de professores da área de biologia, tanto na graduação como na pós-graduação. Além disso, ela coordena o Programa de Formação Pedagógica do Docente UFBA, o FORPED, associado ao Núcleo de Currículos e Programas da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, a nossa Prograde, com destaque para a ação do ateliê didático. Provavelmente ela vai falar um pouco sobre isso. Nós já temos 10 edições do ateliê didático, vários docentes da UFBA já participaram dessa ação, né? Além disso, a professora Ana Verena também integra o grupo de pesquisa Formação em Aberto da faculdade, sediado na Faculdade de Educação, coordena o subprojeto PIBID de Biologia e o NDE do curso de Ciências Biológicas. A gente conta também com as colaborações da professora Maria Carolina Souza. Para nós, é só Carol, né? Carol é bacharel em computação, mestre em ciências da informação, doutora em difusão do conhecimento, é professora da Escola de Administração da UFBA, há mais de 20 anos que trabalha com informática na educação, com educação à distância e com educação online. Atualmente está afastada da UFBA para atuar como professora visitante na Universidade da Califórnia, e é de lá de Los Angeles que ela está falando com a gente agora. Professora Karina Menezes é nossa colega da Faculdade de Educação, integrante dos grupos de pesquisa GEC, Grupo de Pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologias, participa também das ações do GELIM, Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Linguagem, participa também do Núcleo Integrado, do NEPSI, né? Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias e Educação Infantil, integrante do Raul Hacker Club, ativista do movimento de software livre e, mais importante, nossa grande ganhadora do Prêmio CAPES de Tese de 2019 na área de educação, pelo PPGE-FACED, e... Não, esse não foi o mais importante. O mais importante de tudo, que ela me pediu que eu dissesse, é que ela é mãe de Ian, certo? Eu quero agradecer aos nossos intérpretes de Libra, desde já, nosso querido Vinícius de Silva Souza, a gente também vai ter a presença, a colaboração de Ronaldo Santos Freitas. Quero agradecer desde já também o apoio técnico de Vitor, da Superintendência de Educação à Distância, que está dando todo o apoio e coordenando esse webinário UFB em Movimento. Desejo boas reflexões a todos. Eu me chamo Giovana, também sou professora da Faculdade de Educação, também integro o FORPED, junto com a Ana Verena e outras tantas colegas. Já realizei junto com elas várias edições do ateliê didático e vou ficar aqui acompanhando as provocações, os comentários que vocês vão fazer no chat, para depois a gente seguir nesse diálogo com Ana Verena, Carol e Karina, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos, e eu passo a palavra para a Ana Verena agora. Olá, boa tarde a todos e todos os colegas. Por favor, peçam um retorno, Giovana, se vocês estão visualizando a tela. Visualizam a tela, Gil?
Sim, então, Ana, vamos dar início, né, a essa conversa. Tá, vamos então dar início a essa conversa de hoje, né, com minhas colegas aí queridas, Giovana Zen, Carol, Karina Menezes, uma nova integrante aqui da gente, desse grupo, conversar sobre as perspectivas metodológicas, né, que é algo que nos toca em relação a esses emergentes na perspectiva de uma sala de aula online e que nos remete para pensar o como fazer, né? Mas antes, especificamente, da gente ir tão direto assim para o como fazer, eu gostaria de conversar um pouco, de pontuar um pouco sobre o que é metodologia, né? E aí vem uma reflexão minha de Santiago, Compostela, que coincidentemente era um dos meus planos de 2020 que foram comidos aí pela pandemia, né? Pelo processo da pandemia, e a relação de metodologia com essa imagem, né? Do caminho. Então, a metodologia de ensino, ela é exatamente o caminho que a gente delineia, que a gente imagina, que a gente escolhe para chegar a um dado objetivo, né? A um dado, nesse caso aí, a Espanha, né? Seria o ponto de direção desse caminho. E a metodologia de ensino que nós escolhemos, nós não... Oi? Só um momento. O pessoal está pedindo para a senhora deixar só o vídeo, ou só o áudio, que o vídeo com o áudio está um pouco ruim. Deixa eu fechar a câmera, né? Para ver se melhora um pouquinho o áudio, que está cortando bastante. Fechou a câmera. Veja se melhorou, por favor, Vinícius. Está melhor sim. Bom, então, retomando então nessa imagem aí, né, do caminho de Santiago como uma representação de metodologia como um caminho que a princípio tem um norte, né, chegar a algum lugar. Isso representa, de certa forma, a intencionalidade do processo. Nós caminhamos com uma dada intenção, né, com uma intencionalidade, às vezes explícita, às vezes não. Esse conjunto dos métodos que escolhemos, bem como da intencionalidade que temos, está diretamente associado às nossas concepções, né? Sobretudo nossas concepções de sociedade, o que é que entendemos como uma sociedade boa, interessante, né? Para o nosso, que combina nossos valores com nossas compreensões, o que é que compreendemos, o que é uma educação, o que é ensinar, o que é aprender, o que é o conhecimento, como é o conhecimento. O conhecimento é uma obra fechada, é um construto finalizado, ou o conhecimento é algo a ser construído, desenvolvido, conhecido no seu sentido mais amplo, a partir dos diversos processos, considerando o sujeito da aprendizagem e em busca de uma sociedade mais igualitária, por exemplo. Então, as nossas concepções do que nós compreendemos, do que nós buscamos em termos de sociedade, educação, em termos de conhecimento, sobretudo também nesse aspecto da metodologia, eu queria vincular, vai ser muito determinante na nossa abordagem metodológica, né? Naquilo que nós optarmos em termos de metodologia. Porque temos dito isso, né? Se eu consigo o conhecimento como um construto fechado, muito natural compreender o ensino como um processo de transmissão, de entrega desse construto. Do conhecimento numa perspectiva de uma obra aberta, de uma construção aberta, socialmente referenciada, historicamente referenciada, relativizada, então, a esses parâmetros, eu já não posso aceitar o ensino como um processo de transmissão, basicamente, de transmissão de informações, né? Assim como também as minhas compreensões de aprendizagem. Então, todas essas concepções estão, na verdade, por trás das minhas opções metodológicas, né? Estão É importante também a gente pensar que as metodologias de ensino e as abordagens
abordagens pedagógicas, elas estão muito relacionadas, as tendências pedagógicas, elas estão muito relacionadas. De uma maneira, assim, simplificada, eu vou agrupar aqui em metodologias que poderiam ser classificadas, ou abordagens classificadas, numa perspectiva liberal no sentido de que vai favorecer a reprodução, e aí aqui eu não estou falando somente da reprodução do conteúdo, mas da reprodução da estrutura social mesmo, né, da estrutura capitalista, da estrutura de classe. Então, são abordagens de ensino que não estão visando, de forma alguma, em termos de intencionalidade, de novo aí, qualquer alteração da nossa estrutura social. Nesse sentido, o aluno vai ser preparado para um determinado papel social de acordo com as suas aptidões. Toda a lógica dos processos formativos vão estar associados com essa manutenção, né, das posições. Normalmente, essas abordagens reprodutoras, elas estão associadas a uma grande valorização dos conteúdos, e aí eu estou falando dos conteúdos conceituais. Em termos de tendências pedagógicas, elas são associadas com o que se chama de academicismo, mas de tradicional, né, mas há um questionamento com esse termo, ou de tecnicismo, ou de neotecnicismo, e normalmente esse tipo de abordagem, esse tipo de metodologia, elas estão associadas com estratégias e com técnicas de natureza transmissiva, que vão privilegiar, né, uma aprendizagem essencialmente memorística, que vai demandar, sobretudo, memória, ou às vezes até mesmo dentro de uma perspectiva reprodutora, a gente também pode ter as ditas metodologias ativas do ensino. Porque, na sua essência, as metodologias ativas, elas não alteram essas relações de poder dentro de sala de aula e muito menos na sociedade. Mas, por outro lado, elas avançam no sentido de valorizar aprendizagens cognitivas mais complexas, né, que não só a memória, não só o identificar, não só o repetir. Então, algumas habilidades cognitivas mais complexas, como analisar, como avaliar, e também no desenvolvimento de aprendizagens de arte. Essa palavra, metodologias ativas, ela corpo, né, uma divulgação muito espalhada, né, digamos assim, mas nós vamos problematizar um pouquinho esse termo aqui, apesar de compreender que esse termo também ganhou outros sentidos além do seu termo original. Daqui a pouquinho a gente volta a essa discussão sobre metodologias ativas, participativas, colaborativas e criativas. Um outro grupo de abordagens metodológicas poderiam ser agrupadas, fiz aqui esse agrupamento, no que se chama de uma perspectiva libertadora, ou progressista, né? Normalmente, essas metodologias, elas estão vinculadas, ou elas priorizam técnicas de ensino ou estratégias de ensino que têm uma natureza problematizadora. Mesmo de uma exposição, por exemplo, você pode ter uma abordagem mais problematizadora ou mais transmissiva, por exemplo. Então, ditos métodos ou abordagens participativos e colaborativos e trabalham no campo das aprendizagens relacionais. Por outro lado, no ateliê, nós vimos discutindo um pouco também a perspectiva de uma abordagem pedagógica de inspiração racio-vitalista com a valorização da dimensão sensível do ser. E essa abordagem vai favorecer que venha ao ato da criação do estudante autônomo, que se autoriza, que gere sua aprendizagem. Então, são métodos e abordagens criativos e criadores, né? Focado também nas aprendizagens interpessoais. Então, compreender que a nossa prática, a nossa ação docente, a nossa ação no complexo ato de planejar e no complexo ato de desenvolver esse planejamento com nossos estudantes, elas estão associadas a todas essas questões que a gente vem colocando. Aqui a gente acredita de compreensão, de concepção de sociedade, de ensino, de aprendizagem, a posição dessas formas de trabalho associado com essas perspectivas mais amplas de educação reprodutora ou de educação libertária. E, nesse sentido, eu queria
conversar um pouco sobre esses termos, né? Então, nós estamos aqui falando das metodologias ativas, principalmente, e Ana e Karina vão avançar mais nas perspectivas de colaboração, mas o termo que realmente circula é metodologia ativa, né? Esse termo, ele surge mais de 100 anos, talvez, nas perspectivas de Dewey, da Escola Nova, de Anísio Teixeira, aqui, né, como representação em Salvador, que foi, e no Brasil como um todo, foi orientando de John Dewey, e ela tem como categoria principal, realmente, atividade. E a gente vai ver que isso se difere um pouco da perspectiva da participação, e também um pouco da perspectiva da colaboração, e também um pouco da perspectiva da criação em si. Daí, da gente trabalhar com todos esses termos, compreendendo, né, o limite e a potencialidade de cada um deles. Historicamente, se referenciando, e também as alterações que foram, né, se fazendo com o tempo. Então, num primeiro momento, o significado de metodologia ativa era um, hoje ele já se ampliou, por exemplo, né? Então, vamos aqui um pouco esse desdobramento. Então, quando eu penso em metodologias ativas, aí está o busto de Anísio Teixeira, né, e uma representação de Dewey, são dois pensadores, dois autores muito importantes nesse campo. Necessariamente eu penso no aluno no centro, né, no aluno como uma figura central do processo de ensino-aprendizagem. A gente tem que situar de novo, historicamente, esse movimento da escola, o movimento da proposição dessas metodologias ativas no tempo, né, e no espaço, e em contraposição com a metodologia altamente tradicional, altamente transmissiva, altamente autoritária, né, que desconsiderava o aluno como um ser pensante, praticamente só um receptor realmente. Então, a proposição de metodologias de ensino mais ativas surge nesse contexto, de, como eu disse, de mais de 100 anos atrás. E algumas categorias importantes dentro dessa proposição, algumas categorias teóricas, né? A compreensão de atividade, a valorização do desejo, do interesse, e aí daí a associação com o aluno, uma associação com o momento, uma perspectiva de experiência, e aí a experiência também vinculada ao sentido experimental mesmo, né? Não necessariamente a experiência sensorial, nem a experiência de vivência, no sentido mais amplo. E também há um esforço de adaptação, de trabalho. Então, essas são ideias que as proposições, na sua origem, das ditas metodologias ativas. Por outro lado, nós temos aqui a perspectiva da participação, né, como uma categoria importante quando a gente pensa nos processos de ensino-aprendizagem. Uma categoria também que é muito presente nas atividades de extensão. E a participação, e aí temos com o painel de Paulo Freire, também está trazendo o aluno no centro do processo, mas talvez nem tão no centro, essa representação não tenha ficado nem tão boa. Uma relação mais de troca, realmente, aí talvez a categoria principal, a ideia de partilha, né, o professor como organizador da aprendizagem, a valorização do diálogo, da dialogicidade, de uma aprendizagem que tenha algum sentido, que faça um nível de sentido para o estudante, e de uma postura investigativa, né, de uma pesquisa. Então, dentro dos nossos processos de aprendizagem, essas compreensões, valorizar essas ações aí, da partilha, do compartilhamento, do professor no organizador e não só do transmissor, da aprendizagem com sentido, do diálogo, da postura de investigação. E aí, para não dizer que a gente também não chegou, né, nas metodologias em si, que a gente sabe que muitas vezes é aquilo que a gente quer também enxergar um pouco, né, principalmente no momento que estamos aqui para pensar no planejamento de um novo semestre, de um semestre que se apresenta com muitas possibilidades criadoras, né? Eu, particularmente, estou bastante otimista, porque a partir, principalmente, não só da minha vivência na UFBA, né, que eu tenho, sei lá, uns 25, quase 30, uns 28 anos de docência na UFBA,
Então, né, vivenciei muitos colegas, conheci muita gente, mas, sobretudo, a partir dessa experiência mais recente do ateliê didático, uma fé muito grande, uma crença muito grande no potencial dos nossos professores, no potencial criativo, no potencial propositivo. E por isso estou empolgada com as possibilidades que esse semestre suplementar nos apresenta. Aqui eu trouxe algumas das possibilidades metodológicas que podem ser lançadas mão a partir dessa compreensão, né? Se eu compreendo onde eu quero chegar, se eu compreendo que aspectos eu quero valorizar, as técnicas, elas estão disponíveis, né? A gente, às vezes, costuma dizer que a técnica traz a compreensão, mas a nossa compreensão traz a técnica. Nós temos aí um grande número de possibilidades que a gente pode buscar, né? Por exemplo, o pessoal de direito, assim também o pessoal de odontologia, por exemplo, usa-se muito dos estudos de caso, já usa nos seus processos presenciais. E que eu queria destacar também aqui é que a gente precisa valorizar isso. O que a gente já faz nos nossos processos presenciais, que podem ser trazidos para essa lógica do online, né, que tem alguns princípios, como o Marcos ressaltou, e a gente vem conversando também, pensar na educação online a partir dos princípios da interatividade, da comunicação todos, do acesso aos conteúdos diversificados, às ambiências também diversificadas, às linguagens diversificadas, mas nós já fazemos também muita online, mesmo presencial, no sentido, sobretudo, da interatividade de algum desses aspectos. Então, os estudos de caso já desenvolvemos no caso jurídico, no caso do curso de Direito, dos estudos de caso clínico, no caso dos cursos da área de saúde, podem ser trazidos também para ser desenvolvidos nesse estamos aí no desafio de enfrentar. A aprendizagem baseada em problema, né, às vezes é chamada APB ou PBL, também é outra metodologia muito fácil de ser adaptada para o ambiente virtual. Oi? Oi, Ana, o teu áudio está cortando um pouquinho. Eles estão Vou tentar falar mais devagar. Direto, sem o fone, direto no computador. Ó. Tá ouvindo, Gil? Sim. Vamos tentar sem o fone de ouvido para ver se melhora, tá bom? Qualquer coisa eu falo contigo de novo. Eu tirei o fone, você ouviu? Eu tirei o fone? Sim, agora tá melhor. Ouvi. Agora eu botei o fone de novo. Eu acho que na hora que eu tirei o fone você não ouviu. Vamos fazer um teste rapidinho? Vou tirar 1, 2, 3. Você ouve agora, Gil? Eu ouço, mas talvez ainda... Você está com fone? Agora eu não estou ouvindo mais. Tá. Vamos por aqui, vou tentar ir mais devagar. Ensino por questões científicas. Sem o fone, tá bom? O fone não está saindo nada. Bom, Gil, veja se agora vai. Ensino por questões científicas. Tá indo? Ok. Tá, sim. Abordagens lúdicas. Ensino por questões sociocientíficas é muito importante, por exemplo, quando a gente tem uma polêmica, assim, um assunto que tem uma dimensão já de questionamento, de posições diferenciadas, pode ser, então, trabalhado, inclusive com algumas técnicas como júri simulado, enfim. Projetos de ensino é uma metodologia muito interessante, muito rica e muito viável para ser desenvolvida nesse momento, né? Desenvolver um determinado projeto com a ação do professor de grupos, por exemplo, da turma. O uso de games, uma abordagem contextualizada, o ensino por pesquisa, a sala de aula invertida também tem sido muito indicada como uma possibilidade interessante para esse momento, que consiste basicamente no acesso ao conteúdo anteriormente a um encontro síncrono de discussão. Então, é um vídeo
é um texto que vai ser disponibilizado, às vezes com algumas questões, roteiro, e que provavelmente vai ser discutido numa live ou numa webconferência. Ou seja, ao invés de um momento de encontro, um momento síncrono para só explanar, a gente usa esse momento para o debate, a discussão, enfim, ensino por investigação, abordagem problematizadora, a problematização em si, aí na perspectiva de Paulo Freire, já a partir de uma realidade concreta. Ou seja, são muitas opções metodológicas que nós temos para lançar mão nesse momento de desafio. E aí, nosso Paulo Freire vem com essa frase: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção e construção. Ensina, aprende a ensinar, quem aprende, ensina a aprender. E eu acho que isso é que nós vamos vivenciar realmente, muito fortemente, nesse mês. A criação de possibilidades e a possibilidade de ensinar e aprender juntos com os nossos estudantes, com os nossos colegas. Só para finalizar, com as ideias, digamos, mais direcionadas, que são muitas perguntas nesse sentido, eu trouxe aqui algumas possibilidades de técnicas, basicamente, que podem ser associadas dentro de alguma perspectiva metodológica que nós cima, porque todas as possibilidades são interessantes. O fato de eu ter falado, por exemplo, que o ensino transmissível se sustenta muito na lógica da exposição, não significa que a aula expositiva não seja uma técnica que possa ser usada. O nosso problema é o uso praticamente que exclusivo dela por parte do ensino. Mas nós temos a possibilidade de atividades síncronas, né? Ou seja, ao mesmo tempo, ao vivo, com os nossos estudantes. Webconferências ou lives em interatividade com os estudantes. Os estudantes podem apresentar artigos ou temas com a mediação dos professores. Pode-se marcar chats com pequenos grupos de estudantes mediado pelo próprio professor, ou se utilizar do chat para encontros entre pequenos grupos de estudantes desenvolverem as atividades propostas no compromisso. Como atividades assíncronas, a gente tem a própria expositiva, né? A apresentação feita pelo professor, gravada no formato de videoaula, é uma possibilidade. Aula invertida, utilizando, por exemplo, fóruns de discussões a partir de textos ou de vídeos com mediação docente, porque estamos trabalhando na perspectiva de uma mediação ativa e propositiva, e não somente na perspectiva de uma mediação reativa, que é mais comum nos processos de EAD, né, que é aquele tipo de fórum que é só um tirar-dúvida, só quando ele... Nós estamos aqui reforçando sempre a mediação dos professores, no sentido do professor estar realmente problematizando e propondo situações. A discussão de temas, né, problematizado com estudantes, mediação dos professores nos fóruns, por exemplo, a cocriação de textos, de mapas, de infográficos colaborativos pelos estudantes também, com mediação dos professores, o desenvolvimento de tarefas, eu botei aí tarefas entre aspas, porque é a terminologia que o Moodle usa, que podem ser resenha, confecção de modelos, questionários, peças jurídicas, mapas e roteiros, guias de estudo, produções artísticas, sempre nessa perspectiva da autoria do estudante e também a possibilidade de visitas virtuais. Então, eu encerro aqui, acho que está mais ou menos o tempo, e passo a Giovana, então, para dar a sequência, e no final nós voltaremos, então, para as perguntas. Obrigada. Ok, Ana, obrigada pelas suas contribuições aí. O áudio algumas vezes estava ruim, mas eu acho que a gente pode retomar algumas questões que você apresentou logo depois da apresentação de Carol e de Karina, ok? Desculpa, esqueci de abrir a câmera. Então, eu passo a palavra agora para a professora Maria Carolina, nossa Carol, para ela dar andamento aí as discussões, tá bom? Boa tarde, pessoal. Espero que vocês me ouçam. Se tiver qualquer problema na conexão, por favor, sinalizem, tá? Para a gente tentar ver se a gente consegue fazer aqui algum ajuste. Vitor, eu queria pedir para você compartilhar a nossa tela aí na apresentação. Bom, a ideia dessa apresentação toda, eu vou fazer um link aqui com o que a Ana falou,
é que a gente possa apresentar possibilidades de aprendizagem participativa, mas fazer um direcionamento mais para o que a gente chama de aprendizagem colaborativa, né? Então, eu vou apresentar aqui um recorte mais conceitual da aprendizagem colaborativa. A ideia é que a gente possa, não é trazer um arcabouço teórico, mas sensações, experiências, sentidos que eu fui construindo ao longo dos últimos anos aí, trabalhando aí com a colaboração, tá? Eu sempre digo que eu vejo a colaboração como a grande alternativa de a gente poder manter as comunidades que aprendem, eu não estou falando aqui de comunidade de aprendizagem ainda, mas as comunidades que aprendem em espaço formal, né, como o da Universidade Federal, ou de uma escola de ensino médio, privado ou pública, em ação, né? Então, a colaboração, como o nome já diz, é essa possibilidade de a gente construir algo com o outro, tá? E eu acho que é isso que faz com que a gente se mantenha aí presente, a presença nesse ambiente, nessa rede, demanda de um desafio de colaboração. Então, eu vou fazer aqui um bate-bola com Cá Menezes, né? A Karina, a professora Karina, mas a Cá Menezes, que vem na sequência, de a gente poder tentar abordar aí essas possibilidades de colaboração, né? Na verdade, isso aqui é o resultado justamente dessa ação de colaboração entre nós todos aqui. No ateliê didático, nós temos pessoas de várias unidades diferentes, né? Então, a gente consegue fazer aí não só uma conexão de pessoas, mas de campos também e de sentidos. Então, vamos lá, eu vou passando aqui, a gente vai acompanhando aí, certo? E depois eu tento aí responder as perguntas todas aí no caminho. Então, na sequência, eu trago para vocês o seguinte: a primeira questão é o que significa efetivamente colaborar. Não porque eu estou aqui querendo dizer a vocês o real significado da colaboração, do ponto de vista teórico, mas qual é a minha sensação e como eu compreendo essa colaboração. Então, a colaboração, ela pressupõe, primeiro, o envolvimento daqueles que estão, na verdade, postos, né, apresentados àquele desafio de colaboração. E esse envolvimento, por consequência, está relacionado à questão da parceria, né? Quando eu digo parceria, é realmente professor, aluno, enxergar uma relação construída em cima de pares, tá? Com base em pares. Eu não falo aqui de uma posição central do docente, mas de você se colocar nesse espaço realmente como parceiro. E aí eu trago aqui algumas observações, é que você colaborar não é simplesmente compartilhar informações e estar presente em reunião, né? Quantas vezes a gente experimenta grupos de trabalho onde um ou outro participante participa das reuniões, compartilha informação aqui, mas efetivamente não está implicado naquele processo de produção daquele conhecimento. Então, participar de reunião e compartilhar informação, eu chamo de cooperação. Na verdade, uma ação em que você apoia o trabalho do outro, mas efetivamente você não está implicado em todo o processo, certo? Eu gosto de dar um exemplo que é muito prático, quando você, por exemplo, diz que você na verdade, sinalizado por alguém para poder distribuir panfletos que falem sobre a importância de se usar máscaras e de manter o distanciamento social em período de pandemia, né? Você pode fazer isso simplesmente colocando um panfleto debaixo da porta dos seus vizinhos e pronto, você cooperou com alguém que está engajado ou implicado aí nessa campanha. Mas você irá também querer fazer algo mais. Então, você agora também vai conversar com seu vizinho que saiu sem máscara, você vai tentar dialogar com ele e explicar o porquê, né? De ele poder não sair com a máscara, os riscos que isso pode causar. Então, aí você começa a se engajar mais nessa ação. Então, colaborar vai além de fazer a minha parte. Muitas vezes, colaborar significa, inclusive, fazer a parte do outro, no momento em que ele não pode fazer. Colaborar pressupõe compromisso. E é importante existir aí uma coordenação disso tudo, né? Precisa ter alguma mediação, e muitas vezes o papel da coordenação é feito pelo professor, mas pode não ser. Você pode, em determinados momentos também, designar, né, essa ação para algum estudante que tenha, na verdade, ali a habilidade, o interesse e o desejo de fazer esse processo de mediação dessa colaboração.
E o compromisso, ele é fundamental, porque a gente observa que quando a gente está em ambiente de rede e que a gente não se expõe fisicamente, a figura nossa, né, não se expõe fisicamente no espaço, a gente tem dificuldade de assumir compromissos. Isso é uma questão interessante, a gente tem dificuldade de assumir compromissos. Já no ensino presencial, quando o aluno falta 1, 2, 3 aulas, ele já se sente envergonhado de aparecer naquele ambiente e imaginar o que está todo mundo pensando dele, porque ele tem 3 aulas sem ir, né? Mas no ambiente virtual, as pessoas se sentem mais à vontade de sumir, por exemplo. Então, quando você, na verdade, estabelece esquemas, situações de colaboração, onde se estabelece compromisso e existe a parceria, né, a gente consegue também fortalecer determinados vínculos na rede, certo? Bom, aí surge essa noção da educação online, que, na verdade, eu sempre digo que ela é um marco para a gente poder tentar diferenciar o que eram ações não presenciais com baixa intenção de interação e de colaboração e o que vem aí pela frente com a internet. Porque, na verdade, já existiam várias ações, né, de educação à distância, inclusive, que pela internet, que, na verdade, desenvolviam todos esses princípios que caracterizam aí o que a gente chama de abordagem de educação online, como o compartilhamento, a conectividade, a colaboração e a autoria. Por que isso? Porque, na verdade, essa educação online, ela recebe essa denominação por conta da possibilidade de você fazer o ensino não presencial via internet, utilizando os dispositivos do que também se caracterizou como Web 2.0, que é a web da colaboração e da personalização da informação. Então, é por conta disso que a gente começa a diferenciar a educação online de educação à distância como forma de dizer, olha, essa ação é uma ação que é pautada nesses princípios, mas não é algo novo, que surgiu há pouco tempo, já há muitos anos a gente já trabalha assim nessa perspectiva, né? Essa questão também de a gente categorizar o web em fases é também uma forma de a gente poder determinar a partir de quando, né? Ou definir a partir de quando você tem dispositivos que te auxiliam aí nessa possibilidade de compartilhamento, né? Então, o Web 2.0, por conta de algo muito relacionado à semântica, né, que é um campo de estudo bem próximo da computação, que é o dar o significado às coisas, né? E essa possibilidade de a gente ser produtor de conteúdo, não só receber aquela informação, mas também poder colocar conteúdo na rede, fez com que a gente tivesse um conjunto de dispositivos tecnológicos que permitiam essa constituição de comunidades e redes de aprendizagem. Eu aqui coloco os dois juntos, mas comunidade tem uma definição, rede tem outra, não é um ambiente agora para a gente poder discutir isso, mas o que eu quero trazer aqui agora é que esses dispositivos, eles podem nos ajudar aí a configurar as comunidades e as redes de aprendizagem. Uma outra questão é que você pode também pensar nessa perspectiva como uma forma de você conectar pessoas e apresentar sentidos para essas conexões. Então, não é simplesmente utilizar esses dispositivos para a gente poder conectar as pessoas, né, estudantes e alunos, mas a gente, como professor, eu acho que talvez um grande desafio é dar sentido a essas conexões, né? Por que eu vou trabalhar com o outro? Qual é a intenção de fazer isso aqui? Qual é o desafio? Né? Para quê? Né? É muito mais do que o porquê. Para que isso está sendo feito? Essas proposições são importantes e aí é o papel mesmo do docente tentar trazer esses sentidos. Bom, e aí a gente tem aí um conjunto de dispositivos tecnológicos que podem potencializar essa colaboração. Não quer dizer que tudo que eu estou falando aqui não poderia ser feito sem tecnologia alguma, com um lápis e um papel, né? Eu já fiz várias vezes, inclusive, isso. Mas a gente tem dispositivos nessa Web 2.0 em diante que, na verdade, potencializam essas possibilidades. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, a gente consegue aí fazer encontros, né, independente de localização espacial. Muitas vezes a gente ouve o aluno dizer que ele tem dificuldade de se reunir com o colega no turno oposto à aula por conta de que ele precisa estar em outro lugar ou porque ele tem uma dificuldade de deslocamento geográfico, né? Então, esses dispositivos como o chat, os fóruns, as webconferências, favorecem que a gente possa ter os encontros síncronos e assíncronos. A segunda coisa é a possibilidade de a gente realizar encontros em diferentes tempos, né?
Então, essa possibilidade do assíncrono, que Ana Verena sinalizou antes, é extremamente potente, porque você, na verdade, não obriga que todos estejam disponíveis naquele momento. Então, você amplia essa condição de tempo, né? Eu vou dar um exemplo bem interessante. Eu estou aqui em Los Angeles, agora aqui são 16h46, né? Aliás, esse daqui eu fico toda perdida. Aqui nós somos 1h46, e aí 16h46. Quando eu acordo de manhã, eu já tenho mais de 300 mensagens de discussões que aconteceram no WhatsApp enquanto eu estava dormindo. Isso não me impede de poder colaborar ou de poder contribuir com esses debates, tá? Bom, a outra questão é a possibilidade e o registro do processo de colaboração. Então, as ferramentas que a gente categoriza como de grupo, ferramentas, dispositivos tecnológicos dedicados a possibilitar essa colaboração, que tem módulos de comunicação, módulos de compartilhamento e módulos de coordenação, são as ferramentas de grupo, elas também permitem que a gente possa armazenar o histórico das ações. Então, algo que a gente tinha dificuldade de fazer, que era acompanhar o processo, a gente consegue fazer aqui agora, porque a gente consegue ver, por exemplo, com que frequência aquele estudante escreveu um texto, quando ele apagou o texto do outro, por que foi apagado, os processos de negociação, né, em uma atividade, por exemplo, de escrita coletiva, né? Cá vai falar bem sobre isso depois. Bom, o segundo é apoiar o compartilhamento de informações. Então, fica muito mais fácil a gente compartilhar uma quantidade muito grande, um volume muito grande de informações em um único ambiente e organizar essas informações de forma que isso possa potencializar nossas produções de conhecimento. E aí, para isso, a gente tem aí os sistemas de gestão de cursos à distância, os LMS, como o Moodle, e os sistemas de compartilhamento de arquivos. A gente tem hoje, na UFBA, o chamado Nuvem UFBA, que permite que a gente possa, por exemplo, compartilhar arquivos entre nossos pares, né, utilizando a web. Bom, mas quando eu falo em colaboração, eu estou falando em vários níveis de colaboração, né? E assim, eu não sei se isso é possibilidade simplesmente, ou se é um sonho de realmente a gente conseguir ver isso na universidade. A colaboração, ela pode ser entre o docente e os seus alunos dentro do campo do currículo, do componente curricular, ou seja, em uma determinada disciplina, né? E isso a gente já faz há muito tempo, são os trabalhos em grupo, né? Mas pode ser também entre componentes, quando a gente começa a ver um nível de colaboração que já começa a integrar também os docentes e discentes. Então, isso é extremamente importante, porque a gente pode trazer aí diversas possibilidades de trabalho, né? Não sei quanto isso é comum na universidade, mas a Escola de Administração, por conta da reforma que a gente tem feito no nosso currículo, nós fizemos um levantamento de todos os componentes que são apresentados em todas as unidades da UFBA. E, a partir daí, analisando as ementas de todos os componentes, de todos os cursos, uma trabalheira danada, mas foi feito, a gente começou a identificar ementas que tratavam de temas que eram importantes ou que eram de interesse dos nossos estudantes. Para que isso? Justamente para a gente poder começar a criar essas redes de interação e para que a gente possa, inclusive, estimular que o nosso estudante possa realizar componentes em outras unidades, né? Então, é uma tentativa de aproximação. Eu sou uma defensora da multireferencialidade e eu acredito que para problemas complexos, a gente só consegue resolvê-los e dar conta na perspectiva de ouvir o outro, tá? E aí a gente tem um nível que eu acho que é um nível ainda mais aprofundado, que seria justamente essa colaboração entre unidades de ensino, né? Que seria esse caminho de a gente começar a propor, e aí eu vejo o semestre suplementar como efetivamente uma oportunidade de a gente começar a tentar fazer essas aproximações. Alguém pode me dizer, é muito difícil, é muito complicado, dá muito trabalho, e eu digo, dá muito trabalho no início, tá? Mas depois a gente se acostuma, a gente se habitua a trabalhar dessa forma, e a gente não consegue trabalhar de outra forma. E eu também tenho, por experiência, a sensação e a certeza de que quando a gente divide com o outro, fica mais fácil de a gente realizar, né? Então, acho que essa talvez seja um caminho aí interessante para a gente poder seguir daqui para frente. Existem várias alternativas de modelos de colaboração, né? Existe a colaboração entre pares, quando a gente reúne aí duplas, né? 2 ou 3 pessoas aí para poder realizar algum desafio ou algum processo colaborativo. A gente pode ter aí a colaboração entre grupos, né? Então, você tem 6, 7 grupos de trabalho e eles vão interagir para produzir algo.
E a gente tem aí a colaboração também não seria aí entre grupos, mas também entre campos maiores, né? Grupos maiores de pessoas, mais amplos, né? Que reúnem uma quantidade maior de pessoas. A cada momento em que a gente caminha aí nesse nível aí de modelos, a gente vai chegando ao que eu chamo de maturidade colaborativa. Você começa a aprender a trabalhar com o outro, você aprende a negociar e você aprende a mediar esse processo de aprendizagem. Como é que o Moodle lida com isso? Para mim, eu sou, assim, total defensora do Moodle, né? Todo mundo que me conhece sabe. Trabalho com o Moodle há anos, já trabalhei com diversos ambientes virtuais de aprendizagem. A comunidade do Moodle, que desenvolve, que contribui com o Moodle, é uma comunidade extremamente forte no mundo inteiro. E o Moodle, ele também trabalha com essa perspectiva dos grupos. E aí, eu trago aí uma telinha que mostra justamente como você pode criar grupos separados, você pode trabalhar com nenhum grupo, e você pode trabalhar com grupos que se enxergam, então você pode ter grupos trabalhando em seus ambientes, mas um grupo poder ver o que o outro está fazendo, então existem também possibilidades aí de gerenciar, de fazer a gestão desse grupo pelo Moodle, tá? E quais são as possibilidades do ponto de vista das práticas, né? Então, a gente pensando aí já em fazer. Então, nós temos aí uma coleção de possibilidades de dispositivos, eu trago alguns, como podcast, os vídeos educacionais, e aí não só as videoaulas, mas os vídeos documentários, as entrevistas, etc. As HQs, que são as histórias em quadrinhos, os diários, os blogs, os jornais, né? Os mapas mentais, os mapas conceituais, os infográficos, os wikis, os pads, os jogos analógicos e digitais, ou seja, são todos os dispositivos que a gente pode fazer uso, né? E pode também mesclar tudo isso, fazer uma mixagem disso tudo com diversos tipos de linguagens, como os textos, os áudios, as imagens, os vídeos. Então, assim, não é uma tentativa de a gente usar tudo de vez, né? Mas a tentativa de a gente poder fazer uso de cada uma dessas coisas, e Cá vai ilustrar isso muito bem depois, de forma pontual ou reunindo 2 ou 3 desses tipos aí de dispositivos e linguagens, associada, é claro, a uma metodologia de aprendizagem que a gente chama aí de participativa colaborativa. Para ajudar, do ponto de vista do planejamento e da avaliação dessas experiências, no meu mestrado, com a professora Terezinha Frois, eu desenvolvi uma metodologia que, essa metodologia, inclusive, ela depois, a gente recebeu um prêmio da Associação Brasileira de Educação à Distância, e ela vem sendo usada tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente acadêmico, por várias instituições, e se chama Compondo. E ela está lá no nosso repositório, no repositório da universidade, né? E ela ajuda a gente a planejar essas metodologias, inclusive quando você vai integrar uma unidade com outra, tá? E ajuda também a gente a avaliar, certo? O que foi feito. E vocês vão ver que também vai ter lá no repositório a Compondo 2.0, mas a Compondo 2.0, ela já traz aí como você pode formar o professor para trabalhar dentro dessa visão aí do processo metodológico de produção do conhecimento, tá? Então, a minha fala é essa, e aí eu vou chamar a Cá para ela poder apresentar aí nossas possibilidades de realização, e aí depois a gente volta para o debate, ok? Professora, seu áudio está fechado. É verdade, desculpa. Boa tarde, gente. Bom, meu nome é Cá Menezes, né, como já foi apresentada. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, compartilhando com a Giovana, a Ana Verena e a Carol esse momento com a galera do Ateliê Didático. Estou muito feliz de estar aqui mesmo, principalmente porque nós temos uma sinergia de trabalho, né, uma conexão, e esse é o momento de mostrar um pouco disso para vocês. Eu queria que compartilhasse a minha apresentação. Faz isso por mim, Vitor, por favor. E eu agradeço também ao Vinícius, que está aqui, fazendo essa interpretação de Libras. Bom, então, metodologias participativas, aprendizagens colaborativas. Vocês vão perceber que eu brinquei um pouco aí com as palavras, né? Metodologias
colaborativas, aprendizagens participativas. Por que isso? Foi uma brincadeira um pouco contrariando Cecília Meirelles, né? Tem aquela poesia, ou isto ou aquilo. A gente agora está nesse momento de viver isto e aquilo. Trabalho em casa, casa-trabalho. Então, é isso que a gente está vivendo hoje. E aí é bacana, porque faz também um link com o meu processo de pesquisa, meu processo de vida e de trabalho, como ativista participante de um hacker club, né? Como a Giovana disse, eu faço parte de um hacker club chamado Raul Hacker Club, que fica aqui em Salvador, Bahia. Então, ao estudar as práticas e a forma de trabalho dos hackers, é muito bacana que a gente percebe que não tem divisão entre o trabalho e a diversão, o lúdico e o sério, sabe? E, claro, quando eu digo hackers, eu não estou falando de criminosos do mundo digital. Gente, criminoso é criminoso, hacker é hacker. A origem do termo hacker vem de uma cultura, de uma comunidade de pessoas que doam o seu conhecimento em prol da sua comunidade, né? O seu conhecimento em tecnologia, o seu talento tecnológico. E o que significa isso? Então, vamos falar de forma prática. Se hoje a gente tem internet que conecta seu telefone celular, conecta o meu notebook, conecta televisão, conecta torradeira, conecta geladeira, a gente tem que agradecer isso a pessoas que um dia acreditaram e defenderam o fato de que o conhecimento é para todo mundo. E ao defenderem isso, formaram protocolos de conversa, né? Protocolos de comunicação entre as máquinas. E aí nós temos essa internet que, male, pelo menos, conecta várias coisas. Continuando, então, deixa eu passar aqui. Claro, não posso deixar de dizer, né? Essa apresentação foi feita com software livre. Acho bacana registrar também, gente, que para quem ainda não conhece, vale a pena experimentar. Quem usa aí o Janelinhas, várias amigas já estão me dizendo que a dona do Janelinhas está cobrando agora a licença de uso, tá, do Office, que a maioria das pessoas usa, é R$290. E eu sei que a maioria das pessoas usa Excel, PowerPoint e Word, mal usa Excel, certo? Então, assim, se a questão é de preço, vamos para o software livre. Agora, se a questão é realmente de colaboração, de abertura, de escolha política pelo movimento de conhecimento aberto e compartilhado, a escolha também é pelo software livre. E essa apresentação foi feita, então, com o LibreOffice. Então, como eu estava dizendo para vocês, hackers não são criminosos do mundo digital, né? São realmente pessoas, são uma comunidade, várias comunidades, desculpa, que formam uma cultura em que a gente percebe, então, uma mistura das coisas, né? E aqui, nesse slide, eu trouxe rapidamente, porque eu não vou falar exatamente disso aqui, não, mas eu achei bacana mostrar, porque a forma de educar e de produzir dos hackers, ela é muito antenada, obviamente, ao universo das tecnologias. Então, tem várias possibilidades, né, como vocês estão vendo aqui, ó, que a gente já conhece, como grupos de estudo, projetos e tretas. Projetos aqui tem a ver com tretas, né? Tretas são como desafios a serem resolvidos. E tem outras metodologias, outras técnicas de trabalho e de ensino e de aprendizagem que a gente não conhece ainda no universo acadêmico e não pratica muito, principalmente na área de humanas, como, por exemplo, o Fishbowl, o Lightning Talks, o Coding Dojo. As oficinas a gente já conhece. Os hackathons e o Capture the Flag, que é muito comum nas áreas tecnológicas, na área de programação. Mas veja bem, e aqui o que eu estou colocando para vocês, olha, o que perpassa essas metodologias, eu não vou dar detalhe delas, porque está lá na minha tese, acho que vale a pena depois quem quiser dar uma olhadinha. O que perpassa essas metodologias? Desafio, gosto pelo desafio, a abertura na troca de conhecimento, na criação, a ludicidade e a confiança, né? E é interessante porque, como eu disse, na minha tese eu identifiquei esses processos com a ajuda do Judásio Júnior, e aí a gente percebeu que aqui nos nossos espaços hackers é muito comum oficinas, projetos e conversas. Então, são metodologias que a gente conhece. E
A questão é, podemos usar mais? E aí eu digo que sim, é cada vez mais necessário. Por quê? Porque compartilhar conhecimento é necessário e é cada vez mais necessário. Repito. E por que isso? Hoje a gente percebe uma inversão dos papéis. Olhem essa imagem. A gente vê aqui, então, uma avó aprendendo a jogar com um neto. Quem de nós aqui ainda não precisou da ajuda de um jovem ou de uma criança para conseguir configurar alguma coisa da tal da Smart TV, para poder encontrar alguma função no controle remoto? A gente percebe hoje, com esse avanço tecnológico acelerado, que os jovens e as crianças estão agora em um papel também de nos ensinar, de nos ajudar. E nesse momento, a minha fala ela vai exatamente nesse sentido. O convite aqui é para a gente revisitar os nossos paradigmas, aquilo que a gente compreende como nosso papel na função de educar, como educadores, como professores, como docentes. Porque o que a gente percebe é uma coisa que no movimento hacker é também comum. A gente tem uma troca de papéis no processo de ensino-aprendizagem. Ora, aquele que ensina, ele se torna aprendiz. Ora, aquele que aprende se torna ensinante. Isso é tão freiriano, né? Eu acho bonito. E também acho verdadeiro. E assim, como eu estou nos convidando, então, a revisar paradigmas, né? Repensar, repare, TIC não é ferramenta não, viu? E se Nelson Preto está aí me ouvindo, ele vai lembrar que esse desenho que ele pediu para eu fazer. E por que a gente está dizendo isso? Por que TIC não é ferramenta? Gente, eu quero ver mudar o mundo com um martelo. Agora para pensar o tanto que as tecnologias de informação e comunicação já mudaram a nossa forma de existência. E elas fazem isso como? Através de algoritmos. E está aqui, ó, uma afirmação que eu digo para vocês. Questionar os algoritmos é imprescindível. O algoritmo é a instrução, é aquilo que faz com que a máquina funcione, com que o programa execute alguma função, com que o programa realize alguma ação, certo? Com que um aplicativo funcione, ele funciona por algoritmos. E aí eu trago para vocês aqui, refletirem comigo, sobre a fala de Kate O'Neill. Ela é uma matemática americana. Ela diz o seguinte: algoritmos não tornam as coisas mais justas. Elas repetem erros do passado e automatizam o status quo. E é por isso que a gente insiste que as tecnologias de ensino, as tecnologias de informação e comunicação, as nossas tecnologias digitais, elas funcionam por algoritmos. E os algoritmos precisam, sim, ser repensados. A gente precisa realmente conhecer melhor o funcionamento das coisas. Dito isso, eu quero trazer também aqui uma reflexão sobre o nosso próprio papel, sobre a nossa situação enquanto docentes nesse universo, nesse mundo que está cada vez mais virtual, mais digitalizado e que agora nos coloca, então, juntando a nossa casa com o nosso trabalho através aqui do computador. E eu tenho certeza de que a maioria de vocês ficou extremamente angustiado, como a Ana Verena também ficou, né? Em relação ao microfone que não funcionava, ao som que estava cortando. Da angústia, não dá? Eu também estou angustiada porque a gente está usando aqui uma plataforma paga. Da angústia, não dá? Então, perceba, o que eu estou dizendo aqui é que a situação que a gente está vivendo, ela vem também como algo que causa implicações nem sempre positivas ao trabalho docente, certo? Por exemplo, vocês podem ver pelas imagens aqui, ó, o adoecimento docente já vem sido estudado. Aqui eu fiz o recorte para o adoecimento docente da universidade pública, que é hoje o nosso foco, né? Mas eu trouxe aqui o caso da professora Débora Meneghetti, que ela, ao fazer a sua aula, né, os recursos não funcionaram, ela estava com estudantes de ensino médio, e aí os recursos não funcionaram. E olha o que ela diz: eu não estou nervosa, eu estou triste. Eu caprichei tanto, eu fui dormir 2 horas da manhã. Tudo isso serve para nos unir. Então, imaginem só a situação dessa professora. Então, sim, muitos dos nossos colegas, muitos de nós, possivelmente estamos com medo de passar por uma situação como essa. E o que foi o diferencial nisso aqui? Olha que lindo. Tudo isso serve para nos unir. Então, todo aquele problema, aquela situação dramática para a professora, né, ela ter preparado, não ter conseguido fazer sua aula, foi resolvida com o apoio
dos estudantes. E aqui, ó, é a postagem da Laura, que é a aluna dela, né? Fez a postagem da fala da professora. Felizmente, ajudaram ela e tudo deu certo. No PVD dela, ela me pediu para agradecer a todos pelo carinho, porque ela se sentiu muito amada com todas as mensagens que recebeu. Então, nesse momento, a gente precisa, assim, cada vez mais repensar os paradigmas para modificar as práticas. Porque se nós, professores, ficarmos achando que nós temos que saber de tudo, dar conta de tudo, e fazer de tudo nesse ambiente tecnológico como ele se coloca, a gente vai passar por angústia, a gente não vai dar conta. Então, a gente precisa horizontalizar essa nossa visão do que tem a ver com o ensino e a aprendizagem. A gente precisa sem ingenuidade e com engajamento. Então, a minha fala não é uma fala romântica, não é uma fala ingênua. Quando eu digo que a gente precisa repensar tudo isso que estamos vivendo e buscar aliados na nossa prática a partir dos nossos estudantes, é porque eu estou reconhecendo aqui que a gente é o segundo país em bullying virtual contra as crianças. E a gente precisa discutir isso com os nossos aprendentes. Nós somos um país em que 19% da classe C tem computador em casa, enquanto 92% da classe econômica A tem computador em casa. Mas todos têm celular. Nós somos um país que vive monopólio de mídia, monopólio tecnológico. A gente é um país que está sendo cada vez mais bombardeado por fake news e está vendo a política mudar por causa disso. Então, gente, sem ingenuidade e com engajamento no nosso papel de educadores, a gente realmente precisa trazer os estudantes para planejar conosco, para viver conosco e construir conosco a nossa prática docente no agora. O ambiente virtual, ele exige uma repactuação do contrato didático, e eu adoro o conceito de contrato didático. Eu também gosto muito dessa imagem, porque aqui está o celular da aula e você não sabe, né? A aula virtual, você não sabe quem é que está assistindo. Você não sabe o que o seu estudante está fazendo. Então, uma repactuação desse contrato didático, ele é muito necessário. O contrato didático é aquele, vamos, em forma simples, né? O professor ensina, o estudante aprende. Seria, assim, a razão mais simples do nosso contrato didático, mas não. São um conjunto de acordos implícitos e explícitos que você, professor, e você, estudante, vocês fazem no decorrer de sua prática pedagógica, no decorrer da sua prática de ensino e aprendizagem. E o que significa isso? A gente precisa de uma repactuação, porque a gente precisa aprender a planejar junto com os aprendizes, ou considerando as condições que os aprendizes vão encontrar. Eu gosto muito dessa foto aqui, porque do tempo que eu trabalhava com educação à distância, teve uma vez que eu cheguei e encontrei um material que foi entregue para uma comunidade exatamente como esta da foto, e o livro pedia para as crianças resolverem um problema que foi feito falando sobre uma canoa que atravessava um rio. Era um objeto completamente desconhecido para essa realidade. E nessa proposta de Antônio Zima Lopes e Oswaldo Afonso Reis, são antigos, são década de 1980, antigos, olha, vê se pode. Anos 2000, aqui eles falam sobre as perspectivas para o planejamento crítico. E eles nos dão dicas de como é que a gente consegue planejar junto com os aprendizes uma prática pedagógica implicada socialmente com problemas sociais reais e problemas, inclusive, dos próprios aprendizes. E aí eu quero trazer para vocês, já concluindo a minha fala, uma experiência que a gente tem feito hoje como projeto de extensão, eu, professora Leila, professora Fátima, da Faculdade de Educação. A gente está implantando hoje um projeto de extensão chamado Programa Nós Não Estamos Sós. Nós pensamos uma forma, logo no início em que a pandemia aconteceu, e ocorreu o distanciamento social, nós muito mobilizadas pelo afastamento, em que as crianças não tinham mais acesso, então, a conteúdos escolares, a estudos sistematizados, e falamos aqui crianças de famílias vulneráveis, que não têm Netflix, não têm televisão, né? Ou se tem, não têm um acesso tão fácil a essas coisas, um celular por família, disso que eu estou falando. E nós, então, chamamos, né,
estudantes, profissionais que tivessem interesse em experimentar essa metodologia de trabalho com a gente. E planejamos juntos e discutimos juntos. E hoje a gente tem, então, um grupo de educadores solidários fazendo acompanhamento pedagógico direto, telefone a telefone, por chamada de vídeo, utilizando o WhatsApp, né, que é o que tem disponível, mas esse conjunto de pessoas está chegando a essas crianças. Isso tem funcionado. E a gente pensou isso aqui, por que eu estou mostrando? Porque a gente pensou isso aqui na perspectiva dos nossos estágios curriculares no curso de pedagogia. Aqui nós temos as professoras da universidade que orientam, nós temos profissionais do lado de lá que fazem supervisão, e nós temos também as crianças e as famílias envolvidas. E tem funcionado. Então, isso aqui é uma tentativa de inovação, de produzir junto, de criar, de fazer diferente. Lembrando, eu não sou professora alfabetizadora, e a maioria, as crianças, praticamente todas aqui, tinham problema na alfabetização. E crianças que já deveriam ter sido alfabetizadas, mas não foram. Então, o fato de não saber alfabetização não me impediu de fazer a proposição. Eu busquei quem soubesse. É disso que eu estou falando, gente. Não vamos pensar esse semestre na solidão. Vamos buscar os nossos parceiros. Vamos fazer um contrato didático que tem a ver com o avaliar. Não apenas avaliar o estudante, mas nos avaliarmos, nos autoavaliarmos. Avaliar as condições reais que temos de implementação, de fazer. E chamar pessoas que vão agregar no nosso trabalho. E aí, quando eu digo, então, que o contrato didático tem a ver com avaliar, com autoavaliar, para engajar. E aqui tem um asterisco, porque o papo de engajar aqui, é assunto para uma outra live. Então, eu só tenho a agradecer e ficamos abertos aqui agora para continuar esse papo. Obrigada, Ronaldo, pela tradução. Então, obrigada, Karina, pelas suas provocações, foram ótimas. Obrigada, Carol, também, pelas reflexões que fez com a gente aqui sobre colaboração. Voltamos todas agora na tela. Eu gostaria de pedir que as pessoas colocassem no chat questões para serem debatidas, impressões que tiveram sobre a exposição de todas as colegas, para que a gente possa seguir nossa conversa. Ok? Uma questão que aparece muito, né? Eu fui acompanhando o chat e não exatamente é uma questão de alguém específico, mas que nos provoca a pensar, que é sobre a vida como ela é, né? Então, isso que Karina falou agora no final, dessa angústia que todos nós sentimos, né? Com o áudio de Ana Verena, enfim. Antes de começarmos esse encontro, Carol se preocupou em ver como é que ela ia ajeitar os cílios, né? Para que eles não aparecessem, né? Não interferissem aí. Enfim, então, a vida como ela é no online, ela é peculiar, porque no presencial a gente tem um controle absoluto sobre a situação, né? No presencial a gente tranca 20, 30, 40 estudantes dentro de uma sala de aula, a gente muitas vezes pede que eles não usem o smartphone, isso muitas vezes gera desconforto, né? E a vida como ela é no online, né, traz complexidades outras, diferentes, muito diferentes do presencial. E eu imagino que quem está nos ouvindo agora está com isso na cabeça, né? Está pensando sobre
isso, sobre todos esses desafios que nós vamos enfrentar como professores, como estudantes, nesse semestre suplementar. E nós ainda, além disso, de todas as adversidades que o online apresenta, a gente ainda está provocando nossos colegas todos a pensarem não só nas adversidades, mas nas potencialidades que o online apresenta. Então, as provocações de Ana foram muito nessa direção, de Carol também, e eu acho que administrar as adversidades e as potencialidades será um grande desafio, né? Talvez a gente possa começar a nossa conversa por aí, enquanto que eu vou dando uma olhada aqui. Gil? Que estão chegando. Sim. Essa questão que você traz, para mim é bastante interessante pelo seguinte, eu sempre digo que o lugar que eu mais me sinto à vontade na universidade é na sala de aula, né? E essa questão do à vontade demanda dessa parceria. Quando os estudantes fazem o semestre junto com você e existe uma corresponsabilidade pelo que vai ser feito, esses problemas acabam que não interferem tanto nas nossas relações, entendeu? Então, assim, quando um problema desse acontece, o aluno pode assumir, inclusive, a sessão. É uma mudança realmente que eu digo que é o hábito cotidiano, diário do fazer docente, né? Realmente a gente sair desse papel. Eu sempre conto uma experiência interessante que eu tive em 2001. Eu tive um componente de engenharia de software para os alunos de computação que foi ser ofertado no modo semipresencial. E foi o primeiro componente realizado nesse formato, né? Porque eu já trabalhava com educação à distância e dava aula em computação, me pediram para fazer essa experiência. E naquele momento eu fiz um ambiente, eu nem lembro mais o nome daquele dispositivo, mas um ambiente de chat, mas que ele tinha uma interface espacial, ou seja, a gente conseguia criar uma ambiência muito próxima aos ambientes que nós convivemos no presencial. Então, eu fiz uma sala de reunião em um modelo tridimensional, transformei aquilo em uma imagem bidimensional, e quando a gente entrava na sala, nós todos éramos avatares, ou seja, éramos figuras, cada um com o seu rosto, né? Escolhíamos aí figuras que nos representavam, e a gente poderia, inclusive, navegar, caminhar pela sala. E tinha uma mesa no centro. E a primeira fala de um dos alunos foi: professora, vá para o centro da mesa. Né? Porque eles achavam que eu tinha que estar em algum lugar destacado do lugar deles. Eu falei: não, eu aqui não fico no centro da mesa. Aqui eu fico ao redor da mesa, junto com vocês. E isso criou um deslocamento. É simples, é algo muito óbvio, parece simples, né? Mas isso, na verdade, começou a estimular uma mudança de comportamento naquele momento, que fez uma diferença grande. E a diferença foi tão grande que eu tinha feito um projeto de um ambiente virtual extremamente dinâmico, utilizando imagens tridimensionais, um negócio assim, futurístico, lindo. E eles chegaram para mim e falaram: professora, já que agora nós somos parte dessa construção e desse planejamento, nós queremos dizer a você o seguinte: o ambiente é lindo, mas ele não é funcional. Então, a gente quer algo mais, menos dinâmico, porque a gente entra nesse ambiente todos os dias. E essas imagens todas, piscando na tela e se movimentando, não facilita a nossa aprendizagem e a nossa navegação nesse ambiente. E aí a gente mudou tudo de novo, né? Fizemos um novo projeto. Depois eles me apresentaram uma outra ferramenta, um outro dispositivo de fórum, porque não gostavam daquele, a gente utilizou outro. Ou seja, foi uma construção que foi acontecendo. Né? Então, assim, é importante. Eu não vejo como a gente partir para um ambiente online sem o apoio, o engajamento e a implicação dos estudantes. Tá? Eu queria comentar duas questões aqui que eu encontrei aqui nos comentários, né? A primeira é do Rodrigo Barban. Boa tarde, Rodrigo. Ele perguntou aqui para a gente, né? Ele já ouviu pessoas que vêm apresentando aqui nos webinários, dizendo que o planejamento de ensino online não pode ser idêntico ao do presencial, né?
Concordo, tanto que quando eu trago aqui, essas sugestões, né, desse planejamento junto com os estudantes, eu não trago nem como ele é feito, porque esses dois autores, eles pensaram a partir realmente da realidade do presencial. Só que o que eles trazem, que é extremamente importante se considerar, é exatamente formas de você trazer a realidade específica da sua sala de aula e dos seus estudantes para a sua prática, para que isso tenha sentido, significado e realmente funcione. Eu tenho uma dificuldade enorme, Rodrigo, em trabalhar com educação à distância. E eu só trabalho com educação à distância há 20 anos. Imagina, 20 anos. E qual é a minha dificuldade? É exatamente essa. Como que eu planejo com os estudantes, os quais eu não tenho um acesso direto. Então, eu vou trabalhar por pressupostos, eu vou trabalhar por possibilidades. E eu vou pesquisar tudo o que é possível, tudo o que eu tenho à disposição para poder trazer para esse planejamento. E mais importante que eu tenho aprendido em relação ao planejamento da educação à distância é que a informação tem que estar muito organizada. Tem que estar, muita coisa tem que ser prevista. Mesmo que você mude depois. Porque o professor tem clareza do que ele quer alcançar. Tem clareza dos objetivos. O como ele vai fazer, ele pode mudar. Só que até isso precisa ser considerado, né? Então, toda a informação, ela tem realmente que ser pensada antes, e ela tem que ser acessível aos estudantes. Não adianta fazer toda uma informação e não deixar essa informação chegar aos estudantes, sabe por quê? Porque educação não presencial, ela tem que trabalhar com a previsão. E tem uma outra coisa, se você pensa mesmo em fazer práticas pedagógicas que levem à autonomia educativa, a informação é o primeiro passo. Então, os estudantes têm que estar muito bem informados daquilo que você pretende fazer, né? Então, tem uma diferença muito grande. Infelizmente, no presencial, ou felizmente também, é muito comum tem professor que ainda chega com um livro debaixo do braço, uma ideia na cabeça, faz uma aula ótima, todo mundo gosta, acontece. Só que nessa situação em que a gente não tem conexão para todo mundo, as pessoas têm acessos completamente diferenciados, né? Tem saberes diferenciados. Quanto mais e melhor organizada a informação, melhor para a sua prática com esses estudantes que estão à distância. Eu vou comentar só esse para deixar as colegas falarem, porque eu tenho outra aqui depois que eu queria comentar. Então, o Rodrigo já fez várias questões aí no chat, tem outras pessoas fazendo também, mas eu acho que agora há pouco ele fez uma questão que muita gente deve estar se perguntando. Então, eu vou pedir que Vitor projete esse último questionamento do professor Rodrigo, que é como planejar com os estudantes, né? Como fazer isso? É o que ele pergunta. Então, vamos ver se a gente pode ajudá-lo um pouquinho. Bom, eu gostaria de começar respondendo aí ao Rodrigo. Quando eu falo de a gente envolver os alunos, é envolver do início ao fim, tá? Então, assim, eu faço avaliação por pares e o dispositivo que eu uso de avaliação eu construo com os alunos. E quando eu digo planejar, e planejo com os alunos também, eu sempre digo que a aula mais importante é o primeiro encontro, né? Porque nesse primeiro encontro, a gente trabalha com o que Cá falou, o contrato didático, né? A gente negocia, a gente conversa e a gente muda. A mudança, ela é permitida, né? A gente pode mudar durante o processo. Então, tem algumas coisas que a gente revê mesmo. E eu sempre faço o seguinte, eu trabalho com retroalimentação, né? Os meus semestres é um semestre de continuidade. Então, os alunos, muitas vezes eu convido os alunos que já fizeram componente para poder participar daquela turma que está acontecendo. Eu utilizo os conteúdos que foram desenvolvidos em um semestre no próximo, né? A gente parte sempre de um instrumento, de um dispositivo que foi desenvolvido por um grupo de alunos para que os próximos possam avaliar e ver se aquilo pode ser utilizado naquele semestre. Então, assim, a gente eu ouço muito o retorno deles, né? Porque eu sempre digo o seguinte, informação, a gente tem muitas na web, sobre todos os assuntos, né? O que diferencia a informação que está posta na web
e a informação que você apresenta na sua sala de aula, seja presencial ou não, é a forma como você diz. É a forma como você diz, que é a identidade, né? A identidade do professor. É onde você diz assim, olha, aqui sou eu que estou falando, e dessa forma. E é isso que pode ser o diferencial na construção desses discursos, né? E quando você aproxima o aluno e diz a ele, a forma como eu digo com você e você diz também, é diferente, né? Então, assim, a gente cria realmente essa corresponsabilidade, isso é importante. Ontem o professor Marcos falou sobre isso, ele falou sobre a cultura da reprodução, né? Então, se o aluno, ele participa comigo, ele constrói comigo, por que ele vai fotografar ou gravar uma aula minha a título de, talvez, né, passar uma impressão de que eu disse algo que eu não disse? Se ele é corresponsável por esse discurso, né? Então, assim, é importante mesmo a gente começar a pensar, eu digo que é pensar ao avesso, né? É vestir a roupa ao contrário e começar a pensar diferente mesmo, é uma outra estrutura de pensamento. Fernando. Gil, Oi, sim. você me ouve agora? Sim. Olá, pessoal, de volta aqui, meio traumatizada, né? Porque a gente tem feito essas tentativas. Eu só queria deixar claro, não é exatamente um pedido de desculpa, porque eu não acho que é o caso, mas só queria deixar claro que eu fiz assim, todo o esforço para hoje dar certo, né? Troquei de computador, troquei de fone, vim para casa de minha mãe, atravessei a cidade e, infelizmente, como eu estava brincando, os devas das tecnologias não estão para o meu lado esses dias. Agora está ouvindo bem, Carol? Sim, agora está ótimo. Bom, antes, inclusive, da apresentação, a gente fez o treinamento aqui na sala, né? Isso foi muito bom, a gente entrou e fez o teste, fizemos todo o teste para que desse tudo certo. Bom, eu vou aproveitar, então, que o meu som está bom, vou retomar aqui uma questão que acho que a professora Ilse colocou aí também, que tem a ver um pouco com isso que o Rodrigo levantou e vocês estavam colocando, que ela pergunta assim, se deveríamos começar com um planejamento mínimo, né? E essa é uma perspectiva interessante, né, da gente pensar que a gente vai delinear um planejamento inicial, a gente vai pensar, mas a gente vai ter esse espaço de repensar, de refazer, de recriar a partir desse diálogo mesmo com os estudantes. Não tem um mistério muito grande nesse sentido do planejar com os estudantes, para além da conversa, né, do se abrir, do abrir o diálogo realmente, né, verdadeiramente, de acolher as sugestões, de conhecer quem é que está ali naquele grupo, né? Então, eu acho que sim, a gente começa com um planejamento mínimo, a gente se esforça para delinear e para pensar em muitas possibilidades, mas a gente faz esse movimento com o estudante nesses primeiros momentos e continuamente de replanejar, porque o planejamento didático ele tem essa característica, ele não é um instrumento fixo, ele é, por natureza, para ser realmente flexível, né? Ele é um norte, mas ele é para ser, de fato, mexido, alterado e modificado ao longo do processo. Eu queria aproveitar, pegar um gancho aí na fala da Ana Verena, porque a R. Vieira perguntou aqui, olha só, Prof. K, como fazer isso quando se tem que trabalhar com 4 turmas de diferentes disciplinas e diferentes cursos de graduação? Olha isso. Porque é isso que a gente está falando aqui, né? É vida real. Eu já passei por isso logo que eu entrei na UFBA. Já peguei 4 turmas na verdade, eram 2 componentes diferentes, né? Eram turmas grandes de didática. E realmente é um desafio, né? Claro que eu não tenho resposta para tudo. Só que quando a gente compreende que a gente não precisa exatamente dar conta de tudo, o nosso contrato didático ele é mais aberto, né? Então, assim, tanto os estudantes vão conhecer a sua condição de trabalho, porque os estudantes também têm a condição deles enquanto estudantes. Então, quando o professor se mostra aberto, se mostra empático, né, a esse tipo de situação, o professor também recebe empatia. E eu estou falando muito pela minha experiência e de muitas outras pessoas com as quais eu trabalho. Então, essa ideia do planejamento mínimo, né, eu acho ela fundamental, porque o professor sabe, precisa saber, na verdade, onde quer chegar. E uma coisa que facilita muito, que nos ajuda a organizar o trabalho com muitas turmas, é exatamente confiar no potencial educador dos nossos estudantes entre si.
Gente, e eu falo isso com o coração muito aberto, porque, assim, eu passei 1 ano no Timor-Leste, e lá tinha acabado de sair da Guerra Civil. Então, tinham pessoas que um componente da família matou outro componente da família, e estava todo mundo na mesma sala de aula. E eu tinha 4 turmas de pessoas que não falavam português direito, certo? E não compreendiam exatamente o que eu falava. Então, eu tive que organizar, né? Eu pedi para eles, eu organizei as pessoas de acordo com a forma, com a compreensão que eles tinham da língua. Porque aí essas pessoas ajudavam, então, os colegas a entender o que eu estava trazendo. E por que eu trouxe essa informação inicial? Porque teve uma vez que eu fiz a divisão dos grupos e eu coloquei exatamente uma situação como essa. Uma situação em que um não entrava em contato com o outro, o tutor não se comunicava com o professor porque tinha uma questão de guerra envolvida, né? Então, eu aprendi a realmente observar a turma, conversar, né, de forma tangencial com os estudantes, entender aquele contexto e estimular o processo de auto-organização. Com isso, eu consegui alcançar realmente efeitos muito bacanas, dos quais eu confesso que hoje eu sou muito feliz. Então, assim, a gente precisa realmente trazer criar formas de confiar nos nossos estudantes, né? Não é fácil. A gente sabe o tanto que é difícil hoje em dia esse processo de confiança. Não estou falando de professor e aluno, não, estou falando na vida mesmo. Mas a sala de aula é o nosso espaço. A gente entra lá e nada de braçada. Então, a gente não pode ter medo dele, né? Então, infelizmente, nós só temos mais 8 minutos. Ainda há muitas questões a serem respondidas. Uma delas, inclusive, que nossa querida Priscila, saudade de você, pergunta sobre o número de estudantes, né, geridos por turma. Enfim, questões mais objetivas como essa, até questões mais amplas que estão aí no chat também. Eu queria pedir que cada uma de vocês se fosse se despedindo e tentando contemplar algumas das questões que estão aí, mas peço que cada uma já faça a sua fala final, dê sua contribuição para a gente poder encerrar. Bom? Tá, eu vou começar. Cá, eu acho que eu passei na sua frente. Não, tranquilo, que é isso. Eu pensei assim que você ia falar e falei ao mesmo tempo, mas o ideal é que a gente possa trabalhar com grupos de 30 alunos. Dá para fazer 50. A partir de 50 já é bem complicado. Agora, a gente pode fazer uso também das divisões dos grupos, né? Eu sempre digo o seguinte, ao invés de você fazer uma aula síncrona, por exemplo, de 50 minutos com todos, você pode fazer encontros de 15, 20 minutos com 5. Né? Às vezes é melhor fazer isso do que colocar todo mundo junto e não conseguir interagir com ninguém. Então, são estratégias que a gente pode utilizar, né, para poder fazer essa gestão aí. E aí eu gostaria de agradecer, já encerrando minha fala, muito a vocês. Esse é um debate que a gente pretende dar continuidade aí no âmbito do ateliê, tá? Meu e-mail foi passado aí, mas eu posso também compartilhar com vocês. Vocês vão ver nos slides, nas telas, e aí a gente pode conversar. Eu estou aqui, apesar de afastada, estou bem próxima da UFBA, né? Então, é isso aí, tá? Cá. Opa, não, você não passou minha frente não, Carol, que isso? Nem precisava de desculpa. Bom, gente, também agradeço a oportunidade mesmo, né? Eu acho que eu queria comentar, assim, para finalizar, uma pergunta aqui, uma pergunta que casa com a outra. Quais as estratégias poderiam ser usadas para um ambiente virtual que não é estável? Como é que consegue utilizar basicamente um telefone para, né, para poder aprender, enfim. Eu tenho algumas críticas, né, com algumas pessoas que acreditam que a gente não pode oferecer muitas ferramentas, muitos recursos, muitas plataformas, né, para as pessoas, porque as pessoas vão se confundir. Eu acho que o nosso cérebro tem uma plasticidade neural ótima, que a gente ainda não usa toda, né,
Eu entendo a preocupação, mas eu acredito que a gente, nesse momento, precisa realmente conhecer mais o que tem à nossa disposição e buscar recursos que sejam realmente amplos, acessíveis, que considerem essas conexões que realmente não são estáveis, e isso significa, então, buscar pesquisar. E dá para fazer isso sozinho? Não dá, gente. Vamos fazer o que a gente está fazendo agora. Vamos participar de processos formativos, vamos buscar grupos que estudam isso, né? E vamos também discutir com os nossos estudantes o que eles têm acesso, o que eles não têm acesso. A gente precisa realmente conhecer aquilo que eles têm. E para poder lidar com essas plataformas não estáveis, como Carol disse, ao invés de fazer uma grande live lá de 2 horas, divide seu tempo, divide os alunos e vai passando a informação concentrada, aos poucos, focada, porque eles vão conseguir também dissipar essa informação entre eles. A gente está fazendo isso no programa Nós e está funcionando muito legal. Gente, obrigada de todo o coração. Eu fico super à disposição para poder continuar esse diálogo depois. Eu só tenho um agradecimento aqui. Obrigada mesmo. Bom, então eu vou também fazer essa minha última fala, né? Ressaltando que a gente está tendo essa oportunidade, né, de experimentar esse semestre de uma forma mais tranquila, mais flexível, com várias regras que nos permitem isso. Então, alguém colocou aí, por exemplo, a questão de ter 4 turmas diferentes, né? Então, a gente está tendo a possibilidade de estar com a carga horária somente de 4 horas. Então, são dados do operacional, mas que, na verdade, repercutem no pedagógico também, né? A possibilidade de ficarmos somente com 4 horas, a possibilidade de dividirmos com 2, 3 colegas um componente curricular. E aí, nesse sentido, a gente pode mais ainda fazer essa estratégia que a Carol falou, de subdividir em grupos. Então, eu posso fazer um encontro maior, com um tempo curto, de 1 hora, 40 minutos, com o grupão, e depois cada um dos 4 professores ir trabalhar com grupos menores, né, em outros horários. Nos possibilita também a gente escolher o que ofertar, né, e se a gente não está seguro de ofertar, por exemplo, como alguns colegas estão colocando aí, a questão das aulas práticas, né, das práticas laboratoriais, se não dá para adaptar, gente, não dá para adaptar, não oferta. Claro que a gente tem que pensar nos estudantes, claro que a gente tem que pensar no formando, a gente tem que também se colocar na posição de quem está, né, querendo formar, querendo avançar seu curso, e também a gente tem interesse, que os alunos tenham interesse também em cursar o componente, mas a gente também não vai forçar a barra ao ponto de ofertar algo que descaracteriza completamente aquele componente com o mesmo código, com o mesmo nome, né, para dizer que está ofertando. Não é essa a proposta. A proposta desse semestre suplementar tem 2 pilares muito claros. Um é não interromper o estudo dos estudantes, né? A cultura de estudar, o hábito de estudar, o momento de estudar, de interagir. E o segundo é servir de treinamento para nós, professores, e também para os estudantes, em certa medida, como se colocou, inclusive aí no bate-papo, para os próximos momentos, para o próximo semestre 2020.1, a Vera, né, digamos assim, regular, que não vai ser aquilo que a gente vivenciou até então, não vai ser aquele presencial absoluto, né? Então, a perspectiva é que a gente retorne para um semestre regular com uma grande interação dos dispositivos digitais, com uma grande utilização, e esse semestre é um treino para nós nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem aí esse tempo-espaço, né, como o professor Anidade gosta de falar juntinho, esse tempo-espaço de experimentar, de ousar, e de ir com calma. Se não dá para, se a gente não se sente seguro em fazer a turma com 50, vamos fazer com 25, vamos ver as possibilidades reais e concretas para nós conseguirmos desenvolver a melhor perspectiva de aprendizagem nessa linha da colaboração, da participação, da gente realmente tomou aquela cacetada daqueles homens das cavernas na cabeça, né, em relação à mudança de um paradigma realmente que se sustentou durante muito tempo, que é esse paradigma transmissional, e vamos aproveitar esse momento para dar nossos passos acelerados, né? Então, o convite é nesse sentido. Essa equipe que vem organizando esses primeiros webinários, que é a equipe do Ateliê Didático, né? Ainda teremos outras ações que estamos envolvidos, assim como o grupo da SEAD, o grupo da STI, o grupo do Departamento de Ciência da Computação. Foi uma equipe muito grande
programando, planejando, disponibilizando ações que pudessem fazer esse auxílio, esse suporte ao docente, mas o desafio é esse, né? A gente experimentar nesse momento, aproveitar esse momento para essas experiências com responsabilidade, com empatia, com cuidado, para, né, chegarmos num semestre regular com mais condições. Então, agradeço a todo mundo, muitos colegas aí no bate-papo, muitos ex-alunos do ateliê, sempre presentes, ainda bem próximos a nós, né? É muito bom. Agradeço a professora Giovana pela mediação tranquila, Carol, Karina. Foi uma tarde também muito bacana, apesar dos pesares. Então, eu gostaria de agradecer a todas vocês pelas contribuições, pelas provocações. Eu concordo com vocês, eu acho que o semestre suplementar não vai dar conta de tudo, mas pode dar conta de muita coisa, né? Ele está nos girando pelo avesso, né? Literalmente. Todos nós estamos colocando nossas crenças, né? Nossas práticas em questão. E isso pode provocar uma mudança importante, né, para cada um de nós e para a universidade como um todo. Por isso que essas reflexões elas são tão importantes, porque elas vão nos ajudando a encontrar caminhos, né, juntos. Não adianta, né, a gente pensar somente na colaboração que a gente vai promover com os estudantes, entre os estudantes, sem que a gente pense também na colaboração entre nós professores, né? Acho que a colaboração precisa começar aqui, né? Conosco. Isso é o mais importante e isso é uma ruptura grande, porque nós estamos acostumados a viver uma universidade de uma forma muito isolada, cada um fazendo sua pesquisa, né, e sem muita colaboração entre a gente. Então, eu acho que essa iniciativa é maravilhosa, né, todas nós estamos de parabéns por isso, vou me incluir nessa história, né, estamos nos expondo, estamos querendo colaborar, e esse é um movimento muito bacana que a gente tem visto aí nessas últimas semanas. Muito obrigada a todos.